Meu nome é Irailde e eu congrego aqui na AD Maranata. E eu tenho um histórico de 2 abortos, um no final de 2020, no qual eu tive uma complicação, tive que passar por um procedimento de limpeza. E nesse procedimento eu tive uma complicação e eu passei 1 mês e meio perdendo sangue. E passou-se esse aborto e no início de 2022 eu engravidei novamente. Tentei novamente uma nova gestação, que também não evoluiu. E depois, nessa perda, eu não precisei passar por nenhum procedimento, ocorreu tudo naturalmente. E aí, depois dessa perda, eu fiquei com trauma devido a tudo que eu passei da primeira perda, né, no final de 2020. Eu fiquei muito traumatizada e resolvi que eu não queria mais tentar uma nova gestação devido a tudo aquilo que eu tinha passado. Então eu resolvi que eu não queria mais, eu falei com o Senhor que eu não queria mais outro filho, não ia tentar mais, que não era para ser, não era para eu ter outro filho, eu ficaria apenas com um que eu já tinha, né? E aí eu disse isso ao Senhor e descansei. Só que 6 meses após essa segunda perda, eu descobri uma nova gestação. Eu estava desconfiando e aí fiz o teste e aí deu positivo. E eu me desesperei naquele momento, chorei muito, né? Porque eu lembrei de tudo que eu havia passado e veio na minha mente que eu ia passar por tudo aquilo novamente. E aí eu chorei bastante. Meu esposo me tranquilizou, falou: não, amor, fica calma que vai dar tudo certo dessa vez. E eu lembrei que depois da minha segunda perda, o Senhor tinha usado 2 irmãs aqui dentro da nossa igreja para falar para mim que eu ia gerar novamente. E eu lembrei daquela palavra e ao mesmo tempo que eu me tranquilizava, eu ficava também preocupada com o que ia acontecer. Como ser humano, a gente, né, acaba ficando preocupado do mesmo jeito, a gente é falho, infelizmente. E aí eu apresentei ao Senhor, né? Eu orei, apresentei ao Senhor a minha gestação, entreguei para Ele a minha vida, a vida do meu filho que estava no meu ventre, e disse para Ele que desde o meu ventre o meu filho era dele. E o Senhor falou comigo, ainda lembro, e... Ai, Vitória, eu vou chorar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. O Senhor falou comigo e disse para mim que eu não falasse da minha gestação, que eu ficasse quieta, né? Só ali entre mim e ele, e a única pessoa que sabia da minha gestação, que soube da minha gestação, foi meu esposo, nem o meu filho sabia. E assim eu fiz, ninguém na igreja sabia, ninguém da minha família sabia, só o meu esposo. E assim eu fui levando a minha gestação até o 3º mês. E foi quando eu fiz a ultrassom, eu não tinha feito nenhum tipo de exame, a não ser o exame para descobrir a gestação. E eu fiz a primeira ultrassom com 3 meses e nessa ultrassom eu pude ver que o bebê estava bem, que estava saudável, né? Pude ouvir o coração, que era isso que sempre me deixava aflita. Era na hora de ouvir os batimentos cardíacos, que quando a gente ia fazer ultrassom, sempre ouvia aquilo: olha, o coraçãozinho parou de bater, isso me deixava muito, muito triste. E toda vez que eu fazia ultrassom, eu só pensava nisso, o batimento cardíaco. Eu quero ouvir o batimento cardíaco. Quando eu ouvi o batimento do meu filho, foi a maior alegria do mundo. E foi nesse momento, né, até então, o meu filho não sabia que eu estava grávida, que estava vindo um irmãozinho para ele. E ele descobriu dentro da sala do ultrassom que ia ganhar o irmãozinho que ele tanto sonhava, né, que ele tanto pedia. E aí, levei minha gestação, tive alguns problemas, né? Minha pressão sempre alterava quando eu ia fazer as consultas e tive diabetes gestacional também. Tudo isso me deixava ainda mais aflita, porque a médica falava para mim: olha, assim fica mais difícil, assim é mais complicado. Na hora do parto, você sabe as complicações que podem vir a ter por você ter a diabetes gestacional, por você estar com a pressão alterando. Não chegou a ser uma pressão alta, mas eu fiz uso de medicação até o dia do João nascer. E fiz todo o acompanhamento, né? Fiz
as ultrassons, sempre, todas as vezes que eu ia fazer ultrassom, meu coração ficava acelerado, porque eu já imaginava que havia uma notícia ruim de tudo que eu havia passado, então toda vez eu imaginava que vinha uma notícia ruim. E graças a Deus, todas as vezes o médico dizia, olha, seu bebê está bem, está perfeito, está no peso ideal, está tudo certinho. Eu saía de lá glorificando o nome do Senhor. E passou-se a gestação do João, chegou o dia do João nascer, né? Eu estava muito nervosa, até a hora de eu ter o meu filho nos braços, né? E a gente fica aflito, imaginando como ele ia ser, como que ia ser tudo aquilo. E o João nasceu, o parto do João foi um parto meio difícil, eu pensei que ia ser tranquilo, mas não foi. E no dia 5 de maio, o João nasceu, né? Passei por uma dificuldade no parto dele, porque quando a médica fez a incisão, o João subiu e foi uma dificuldade para tirar ele. Passou um tempo, 2 obstetras tentando tirar, a anestesista empurrava a minha barriga para que o João descesse para poder retirar o João. E o João nasceu sem chorar, levaram o João correndo para uma outra sala e eu fiquei desesperada, mas graças a Deus a médica falou que foi porque ele engoliu o líquido e tinha que aspirar aquele líquido, né? Ele engoliu o líquido e tinha que aspirar o líquido dele. E o João, de lá eu ouvi o chorinho do João e o João tá aí, né? Saudável, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que foi, amor? Vem aqui, ó. Aqui, tamanho. Olha aqui a Vicky, olha aqui a Vicky. Olha, dá tchau pra aqui a Vicky.